terminada a carreira, então estará dessa forma. Você vai perceber que nós vamos criando as carreiras sem unir aqui na parte branca, porque depois nós vamos fazer essa costura à mão, ok? Então, novamente, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar agora 6 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora faço um aumento no próximo ponto de base. Agora vou fazer 7 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Então, vou fazer essa sequência por toda a carreira e já volto te mostrando como ficará. Finalizando a carreira, ficará dessa forma. Você vai perceber que depois do último aumento, nessa carreira aqui, nós tivemos depois só 6 pontos altos. Então, quando você vier trabalhando as carreiras, fazendo a sequência de aumento, e quando chegar aqui no final, tiver uma quantidade menor de pontos, então você se baseia nessa quantidade aqui para começar depois a próxima carreira, a posição dos próximos aumentos. Então, aqui nós temos 6 pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, viro o trabalho e faço, então, 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui eu tenho as 2 correntes e os 6 pontos altos. A partir daqui, eu faço, no próximo ponto de base, um aumento. E agora eu começo a sequência dos aumentos que será nessa carreira. Então, na outra carreira, eu trabalhei a cada 7 pontos altos, depois eu fazia um aumento. Nessa aqui, então, nós faremos a cada 8 pontos altos, depois nós faremos um aumento. Então, vou fazer 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos os 8 pontos altos, no próximo ponto de base, eu faço um aumento. Então, vou fazer agora por essa carreira, essa mesma sequência. Faço 8 pontos altos e depois um aumento. Então, vou fazer a carreira e depois volto te mostrando como ficará. Já vou finalizando a carreira. Então, aqui depois do último aumento, eu tive apenas 7 pontos altos aqui na carreira. Então, até agora, está dessa forma. Então, contando aqui esses 7, eu fiz um total de 8
8 pontos altos e depois eu fazia um aumento. Só que no final da carreira, eu tenho sempre uma quantidade um pouquinho menor de pontos. Então, depois do último aumento, eu fiquei com 7 pontos altos apenas. Então, eu vou usar esses 7 pontos altos aqui como base para mim começar a próxima carreira. Então, eu faço as 2 correntes, viro o trabalho e agora vou fazer, então, 7 pontos altos. Lembrando sempre que estamos trabalhando sempre um ponto em cada ponto de base. Depois de fazer, então, as 2 correntes e os 7 pontos altos, então, eu começo a fazer aqui o primeiro aumento dessa carreira. Então, o próximo ponto de base é que eu faço o aumento. Como nós trabalhamos com 8 pontos altos de separação entre os aumentos na carreira anterior, então, nessa carreira, eu faço 9 pontos altos. Depois de fazer os 9 pontos altos, no próximo ponto de base eu faço o aumento. Então, vou trabalhar essa carreira fazendo sempre 9 pontos altos. Depois dos 9 pontos altos, eu faço um próximo aumento. Faço de novo 9 pontos altos e depois eu faço um aumento até o final da carreira. Terminando então aqui já a 5ª carreira, com o fio vermelho, nosso trabalho estará dessa forma. Então, nós vamos fazer mais 7 carreiras, sempre trabalhando os aumentos da mesma forma. Então, nessa 5ª carreira que nós trabalhamos, aqui ao meio nós já vínhamos fazendo a cada 9 pontos altos, então fazíamos um aumento. Então, para a 6ª carreira, a cada 10 pontos altos, você vai fazer o aumento. Na 7ª carreira, então, a cada 11 pontos altos, você fará o aumento. Então, e você vai continuando da mesma forma. Quando você chegar na carreira 12, você já terá uma distância de 16 pontos altos entre cada aumento. E aqui nas pontas sempre vão ficando menos pontos altos. Mas é fácil de saber em qual quantidade nós vamos começar a próxima carreira. Por exemplo, aqui na 5ª carreira, depois do último aumento, nós fizemos apenas 7 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho e faço 7 pontos altos, um em cada ponto de base, faço o primeiro aumento e agora começa a sequência certa que vem da carreira. Que para a próxima carreira, então, serão os 10 pontos altos entre cada aumento. Ok, meninas? Então, nós temos 5 carreiras e vamos fazer, então, mais 7 carreiras, sempre aumentando um ponto alto entre os aumentos. Então, aqui eu tenho nessa carreira, nós temos 9 pontos altos entre os aumentos, a próxima será 10, a próxima será 12, e assim nós vamos até termos as 12 carreiras, e na carreira 12, nós teremos entre os aumentos 16 pontos altos. Então, vou fazer as minhas 7 carreiras que faltam e volto mostrando para você como ficará. Com as nossas 12 carreiras, então, já com o barbante vermelho prontas, até agora o nosso trabalho estará dessa forma. Nós temos a parte branca aqui em separado, que já fizemos. E agora estamos trabalhando, então, com
a parte vermelha. Então, aqui na parte vermelha, temos já 12 carreiras prontas. Agora, nós vamos fazer uma carreira sem nenhum aumento. Então, eu faço 2 correntes para virar o trabalho. E agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Não há aumentos aqui nessa carreira. Então, vou fazer da mesma forma por toda a carreira, sempre trabalhando um ponto alto em cada ponto de base e volto então te mostrando como ficará. Terminada a nossa carreira número 13, a nossa parte vermelha estará dessa forma. Então, da mesma forma que nós fizemos com a parte branca, agora eu vou marcar a direção de onde estão os aumentos. Então, eu venho aqui na carreira anterior e vou marcar a direção de onde ficam os 7 aumentos. Para que eu não me perca agora trabalhando as outras carreiras, para que eu não fique, na verdade, procurando a direção dos aumentos, quando eu estiver trabalhando com os marcadores, facilita o meu trabalho. Se você não tem marcadores, você marque com um pedacinho de linha. Então, eu tenho 7 aumentos aqui nessa parte do meio círculo vermelho. E agora, nós vamos trabalhar mais 2 carreiras. Em 2 delas, nós vamos fazer novamente os aumentos aqui na direção desses mesmos que nós temos aqui, onde estão os marcadores. E a terceira carreira, que será a 16, será feita como essa última que fizemos agora, sem nenhum aumento. Então, vou trabalhar essas outras 3 carreiras, que serão 2 carreiras com aumento. Quando eu chegar aqui nessa direção, onde eu tenho aqui o marcador, eu faço novamente um aumento. Então, vou fazer 2 carreiras dessa forma e a terceira carreira que eu fizer será sem aumento. Então, eu vou trabalhar essas 3 carreiras e volto te mostrando como ficará, ok? Terminadas as carreiras, então nosso trabalho estará dessa forma. Agora já temos 16 carreiras com o nosso barbante vermelho. O que eu vou fazer agora é posicionar os marcadores aqui um pouquinho mais acima, para que eu possa depois, quando for trabalhando, visualizar melhor aonde estão os aumentos. E vou fazer mais 3 carreiras. 2 carreiras, as próximas 2 carreiras eu faço com aumento. E a última carreira, a carreira 19, será novamente sem aumentos, um ponto alto em cada ponto de base, da mesma forma que fizemos aqui. Então, a carreira 17 e 18, eu faço acompanhando os aumentos que eu tenho aqui na direção dos marcadores. Então, quando eu chegar na direção dos marcadores, eu sempre vou fazer um aumento na carreira 16, desculpa, na 17 e na 18. E quando eu chegar na carreira 19, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Então, vou fazer mais 3 carreiras e volto te mostrando como ficará. Depois de terminar a nossa carreira 19, eu retirei os marcadores, deixei uns 80 centímetros do fio e finalizei a carreira. Coloquei aqui o meu fio em uma agulha de tapeçaria e agora nós vamos unir as partes do nosso tapete. Então, eu vou virar o tapete aqui e vou trabalhar agora unindo essas 2 partes. O
que eu vou fazer agora é passar a agulha aqui para a parte branca. Trabalho a agulha aqui no pontinho, nessa dobra que o ponto faz, e volto para a parte vermelha. Caminho aqui, no próximo nozinho que eu tenho aqui, do ponto vermelho, passo aqui para a carreira branca, nesse encontro aqui, que eu tenho aqui no alto, aqui do ponto alto, vai se formando um nozinho aqui. Então, vou passar minha agulha aqui por esse nozinho e trago ela para fora novamente e passo de volta para a parte vermelha. Conserto o ponto, o fio, para que ele fique bem esticadinho aqui dentro, e vou fazer o mesmo processo. Caminho um pouquinho com ela aqui por cima, para chegar no nozinho. Vou aqui já na carreira aqui vermelha, desculpa, na carreira branca, no nozinho aqui, trago de volta a agulha para fora. Novamente caminho aqui pelo ponto, aqui pela lateral vermelha, até chegar aqui no próximo nozinho. Volto aqui pela carreira branca e passo a minha agulha sempre trazendo ela para fora aqui, sempre pela lateral, ok? Volto aqui pela carreira vermelha novamente. Caminho um pouquinho aqui para cima. Passo agora a minha agulha aqui por dentro novamente do ponto branco, sempre entrando pela lateral e saindo aqui também pela lateral, ok? Isso vai fazer com que haja a união das carreiras e ao mesmo tempo ele fique realmente bem unido aqui. Então, vou terminar essa lateral aqui. No final aqui eu vou dar um nozinho e vou costurar a outra lateral e já volto então com você com essa costura aqui com ponto invisível já pronto, ok? Depois de terminada a costura, o nosso tapete estará dessa forma, ok? Para costurar o outro lado, como não havia linha excedente do outro lado, o que eu fiz foi colocar o fio na agulha, dar um nozinho e começar a costura. Então, agora nós vamos voltar a trabalhar com o fio preto e vamos trabalhar naqueles 4 pontos que deixamos na base aqui, que trabalhamos apenas na alcinha de trás. Agora, vamos vir trabalhando nesses pontos aqui.
Então, eu vou prender o fio na agulha. Vou vir aqui no primeiro ponto, que eu tenho as alcinhas aqui sobrando. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. E faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo, faço novamente 2 pontos altos. E no próximo, faço um ponto alto. Então, nós deixamos aqui ao princípio 4 correntinhas, que trabalhamos 4 pontos aqui, trabalhando apenas na alcinha de trás. E agora, nós fizemos no primeiro ponto um ponto alto, no segundo 2 pontos altos, no terceiro 2 pontos altos e no quarto apenas um ponto alto. Faço 2 correntes, viro o trabalho e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Aqui nas últimas 2 correntes, aqui na segunda corrente, também faço um ponto alto. Então, contando aqui com as 2 primeiras correntes, eu terei novamente 6 pontos. Então, faço 2 correntes, viro o trabalho e vou trabalhar novamente 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais 2 correntes, viro e faço um ponto alto em cada ponto de base. Então, vou fazer esse mesmo processo por 19 carreiras. Então, vou fazer aqui 18 carreiras. E a carreira 19 eu volto trabalhando junto com você, ok? Com a carreira 18 já pronta, aqui da nossa faixa preta, eu vou fazer 2 correntes, viro a faixa para frente, que é aqui pelo lado do direito do tapete, venho aqui na emenda aqui das 2 cores. Aqui na parte branca, eu venho aqui no segundo ponto de base e vou fazer um ponto baixíssimo prendendo a minha faixa aqui. Dou uma laçada na agulha, volto aqui na faixa, faço um ponto alto, fecho a primeira laçada, passo a agulha aqui no segundo ponto, aqui no último ponto aqui antes da emenda, na parte branca, passo a agulha por aqui e faço a laçada, então, fechando o ponto alto e já prendendo aqui no tapete. Vou pro próximo ponto, pro terceiro ponto aqui da faixa, e vou fazer a mesma coisa. Trabalho aqui a primeira laçada da agulha, volto aqui no mesmo ponto de base, que eu prendi o outro ponto, e termino o ponto alto prendendo aqui no tapete. Vou pro próximo ponto aqui da faixa, que é o quarto ponto. Então, vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada
passo para o próximo ponto de base que eu tenho, que aqui já é na carreira vermelha, aqui do tapete, passo a minha agulha aqui por dentro e vou fazer a laçada e puxar todas as laçadas juntas, fechando o ponto alto e já prendendo no tapete. Vou pro próximo, dou a laçada, vou pro próximo ponto de base, aqui da faixa, para formar o ponto alto. Então, aqui eu vou ter, recomeçando, dou a laçada novamente, vou aqui pro próximo ponto de base na faixa, que é o 5º ponto. Então, faço a primeira laçada do ponto alto, vou aqui no próximo ponto de base, na parte vermelha do tapete, passo a minha agulha aqui por dentro, dou a laçada na agulha e conduzo o fio aqui por dentro, fechando o ponto alto e já prendendo no tapete. Vai ficando dessa forma, já preso no tapete. E agora, eu vou fazer aqui o último ponto, que já é aqui em cima das correntinhas, faço o ponto alto, volto no mesmo ponto de base do tapete que prendi o outro ponto, dou a laçada e conduzo o fio, então fechando assim e prendendo já a minha faixa aqui já na outra ponta. Então, ficou dessa forma. Se você olhar por trás aqui no tapete, estará assim. Agora, eu vou medir aqui três alturas aqui da faixa, e aqui é que eu vou cortar o meu fio. Então, deixando essa sobra de 3 tamanhos aqui da faixa, ok? Aqui eu corto o fio. Agora, eu vou puxar o fio aqui por dentro. Fechando o ponto. Apertar aqui pro ponto não desmanchar. E vou agora colocar esse fio aqui na agulha de tapeçaria. Aqui já na agulha de tapeçaria, eu vou virar o meu tapete aqui de lado. E agora, eu vou costurar essa faixa, todo esse primeiro lado aqui no tapete. Como ela já está posicionada aqui em cima, aqui embaixo, aqui junto do círculo e aqui em cima, no final do tapete, fica fácil, então, de você costurar, porque a posição dela já está correta aqui. Então, é só você segurar aqui o pedacinho que o primeiro que você vai costurar. Traz aqui a sua agulha pegando um pontinho de baixo, sem deixar vazar pro outro lado. E pegando um pontinho sempre mais por baixo, para que depois a costura não fique aparente no tapete. Traz aqui pro próximo ponto. Pega aqui um pontinho aqui no tapete e um na faixa. Vai fazendo da mesma forma por toda essa lateral. É só você ir procurando pegar um pontinho mais embaixo, para que depois não fique grosseira aqui a sua costura. Pega um pontinho no tapete e um na faixa. Então, vou costurar essa lateral aqui e volto te mostrando como vamos fazer na outra parte. Eu já tenho aqui, então, essa minha primeira parte aqui costurada. Vou pegar minha agulha agora e vou passar por dentro desses primeiros pontos aqui, pontos altos, para trazê-la
aqui pro outro lado. Vou virar o tapete agora. Vou aproveitar agora esse momento e costurar essa sobra do fio, aqui onde nós iniciamos a nossa faixa preta. Eu vou aproveitar agora, então, e vou prender já esse pedacinho do fio. Aqui, vou costurar da mesma forma que costurei agora a primeira parte. Sempre pegando apenas um pontinho aqui por baixo, no tapete, e um pontinho aqui na lateral da faixa. Vou deixando essa sobra de fio posicionada aqui, para que então ela já seja costurada junto. E vou fazer então da mesma forma que eu costurei esse outro lado. E aqui no final, eu dou um pontinho no fio, aqui na faixa, dou um nozinho, conduzo a agulha um pouco aqui por dentro e corto o excesso do fio. Então, vou terminar minha costura aqui e volto te mostrando então como ficará. Terminando aqui a costura, eu vou cortar o fio. Eu caminhei com o fio um pouquinho aqui pra dentro, depois de fazer o último nó. E no final, a nossa faixa, então, ficou costurada. Fica dessa forma aqui. Então, como ela já estava posicionada no lugar, é muito fácil de fazer. E depois o acabamento, você trabalhando dessa forma, vai ficar perfeito. E virando o seu tapete aqui pelo avesso, você terá essa visão. Então, não existe parte do fio que foi da costura aqui por trás, porque você trabalhou apenas em um pontinho, sem deixar a sua agulha vazar aqui por trás, ok? Aqui na ponta do tapete, você verá dessa forma. Mas agora nós vamos trabalhar com fio preto, fazendo as últimas carreiras de acabamento. Então, essa parte aqui também sumirá e você não vai perceber. Então, no final, o seu tapete vai ter um acabamento perfeito se você costurar com esse cuidado que eu fiz aqui na nossa faixa, ok? Então, nosso tapete agora já está quase pronto. Então, vou fazer novamente em cada uma das partes 7 aumentos. Então, eu vou vir aqui na penúltima carreira, foi uma carreira feita com aumento. Então, vou ver aqui onde estão a direção dos aumentos. Vou marcar a posição aqui para na hora do trabalho. Eu vim trabalhando com maior velocidade, fazendo uma carreira de pontos altos. Mas se você quiser também, você pode trabalhar sem marcar, mas o marcador ou um pedacinho de linha vai facilitar para que você não precise ficar contando os pontos. Como é uma carreira toda em pontos altos, na direção que você marcar, você faz um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nós vamos fazer 2 carreiras. Vamos trabalhar essa primeira carreira que vamos fazer com fio preto. Ela será uma carreira com aumento. Então, na direção que você tem os marcadores, você vai trabalhar agora uma carreira toda de aumentos nas 2 partes do tapete. Então, vou marcar só essa primeira parte aqui para você ver, mas você marca também todo o seu tapete. Então, vamos fazer a primeira carreira com aumento e a segunda carreira será sem aumento. Então, eu vou prender o fio na agulha e venho aqui em qualquer ponto de base e vou trabalhar um ponto baixo, fazer 2 correntes para dar altura de um ponto alto e agora começar a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base.
Quando eu chegar aqui na direção do marcador, é que eu vou fazer o meu aumento e continuar depois trabalhando a carreira. Sempre com um ponto alto. Então, aqui no marcador, eu faço o aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer dessa mesma forma, quando chegar aqui, nessa posição aqui que eu tenho uma faixa, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto da mesma forma. Então, vou fazer as minhas 2 carreiras e volto te mostrando como ficará. Terminada aqui as 2 carreiras finais aqui com o barbante preto, o nosso tapete estará dessa forma, ok? Agora nós vamos fazer a última carreira de acabamento e vamos trabalhar ela com o ponto caranguejo. Então, eu vou fazer uma corrente, volto aqui no ponto de trás e faço um ponto baixo. Venho aqui novamente no ponto de trás e faço um ponto baixo. No ponto de trás, faço um ponto baixo. Vou sempre trabalhando aqui de trás para frente. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse ponto, nós temos uma videoaula desse ponto aqui no nosso canal, é só dar uma olhadinha. Então, vou fazer da mesma forma por toda a carreira e volto então te mostrando como ficará. Já finalizando a carreira, eu vou fazer o último ponto caranguejo. Vou aqui no primeiro ponto que nós fizemos para iniciar a carreira e faço um ponto baixíssimo. Então, o acabamento ficou dessa forma aqui. Ok? Agora, eu vou cortar o fio. Passo aqui por dentro para prender o ponto. Viro aqui por trás, então, eu tenho 2 sobras de fio. Aqui do primeiro que iniciamos a primeira carreira, com o barbante preto, e o último agora que trabalhamos os pontos caranguejo. Então, eu vou trazer esse último fio aqui para baixo. Mais ou menos aqui ao meio. E agora trago aqui um pouco para cima esse primeiro fio para que eles fiquem mais próximos um do outro. E agora vou fazer 3 nós. O primeiro, eu não puxo muito, só deixo ele firme aqui, mas sem puxar muito para não repuxar os pontos. E os outros 2 eu faço bem firmes. E agora é só cortar o excesso dos fios. Então, nós terminamos o nosso tapete. O espaço que eu tenho aqui para mostrar para vocês é pequeno, mas tem as fotos aí ao princípio, para que você veja o resultado final dele. Vou puxar aqui para baixo. Ele fica todo certinho. Puxar a parte branca.
Eu sei que esse tapete será um sucesso aí com os garotos da sua casa, porque realmente o Pokémon agora virou uma febre aí entre a criançada e sei que eles irão adorar o seu trabalho. Bom, meninas, então finalizando aqui mais um dos nossos trabalhos, para vocês que gostaram do nosso trabalho, eu convido você para curtir os nossos vídeos, compartilhar com as suas amigas e se inscrever em nosso canal, para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui, ok? Encontro vocês então nos próximos vídeos. Beijinhos e até mais!